É uma honra ser hoje eu aqui a vossa co-anfitriã. Já partilhei aqui com a Teresa que tive aqui uns percalços. Comecei quase a reunião sem luz e sem internet, mas faz parte, não é? E faz parte da nossa história fazer, como diz o Paulo Alves, o nosso Paulo Alves, nós fazemos nem que seja a empurrar com a barriga, a empurrar com as pernas, a empurrar com o rabo. Claro que sem internet era difícil, teria que fazer com o telefone, mas consegui, felizmente, e cá estamos para fazer uma grande noite. Eu hoje queria agradecer também às três incríveis que vão estar aqui hoje a partilhar comigo. Convidei a Teresa Pires para falar da nossa parte tecnológica e científica, até porque eu acho que é importante quem está aqui pela primeira vez como convidado e que está eventualmente há pouco tempo até na nossa equipa, é muito importante que vocês percebam que nós não temos que ser cientistas, médicos, alguém que perceba a fundo da tecnologia, para já porque temos, sem dúvida, pessoas que nos podem fazer esse apoio. Depois, porque vamos aprendendo ao longo da caminhada, por exemplo, vocês vão ter aqui uma outra pessoa que é a Cristina Húngaro, que vai falar, eu pedi-lhe ajuda para falar da parte mais ligada ao plano de negócio. Não se assustem se vocês acharem que estamos a falar de algo tão diferente como vocês nunca ouviram falar. Obviamente que eu vou querer muito que depois vocês me deem o vosso feedback, tendo em conta que eu acho que é muito interessante também perceber que cada apresentação é uma apresentação e que cada pessoa o faz de forma diferente, e por isso é que é a magia deste projeto. Todos nós, com cada personalidade, com cada profissão, com a idade que tivermos, podemos fazê-lo e podemos agarrar este projeto. Pronto, muito rapidamente vou começar pela minha história. Quem é que eu sou? Sou mãe empreendedora e sou livre neste momento. Não era livre há uns tempos atrás, apesar de ser apresentadora, comunicadora há muitos anos. Ainda hoje o faço e costumo dizer por carolice, quando na pandemia não tinha trabalho na área artística, nem como DJ, como apresentadora, como comunicadora, que são as áreas maiores em que eu estava envolvida na altura, e achei que o network marketing podia dar-me uns dinheirinhos. A verdade é que mudou de tal forma a minha vida e acredito que esta é uma ferramenta maravilhosa. Bem, então agora vou sugerir-vos que nós ouvamos duas pessoas incríveis, que são minhas amigas, que se tornaram minhas amigas, profissionais atualmente de network marketing, já com um grande peso dentro da nossa equipa, mas começaram, como todos vocês que estão aí desse lado, sem saber muito bem ao que vinham, do zero, a dar os primeiros passos devagarinho, e hoje em dia eu tenho tanta confiança nelas, e que são as pessoas que eu hoje, nesta apresentação, escolhi para a doutora Teresa Pires, que foi uma das pessoas que, através dos meus primeiros anúncios, já há 2 anos e tal, contactou connosco e hoje em dia apaixonou-se de tal forma por este projeto que faz da LifeWave e de tudo o que envolve um plano A na sua vida. E depois a Cristina Húngaro, que é uma das peças fundamentais de apoio. Vocês não imaginam como é que esta mulher é nas redes sociais, é incrível, apoia toda a gente, tem tempo para dar uma palavra amiga, para ajudar. Ela é muito estudiosa, estudou muito a tecnologia e, portanto, o que é que eu vos quero dizer também? Este talvez seja a formação ou o Zoom certo para vocês que, desse lado, imaginam que só alguns é que conseguem ascender a cargos importantes dentro do network marketing ou ter sucesso. Porquê? Vocês reparam que a minha vida é uma vida instável a nível de logística, os desafios que eu tenho com o meu filho mais pequeno, com os meus adolescentes, porque quando se juntam os três, às vezes parece que há uma explosão ainda maior, e eu não sou aquela pessoa que faz semanalmente ou diariamente, como muitos dos meus colegas, estas lives e estas formações. Quando faço com muito boa vontade, com muita vontade de chegar até vocês, e queria dizer-vos isto: se eu consigo, todos vocês conseguem. Não é necessário para, como no meu caso, eu que tenho um ranking elevado dentro da empresa, que tenho uma equipa já com muita gente, não foi necessário ser uma expert logo desde o início, nem sou nos dias que correm. Eu estou muito bem assessoriada, tenho pessoas incríveis que se foram juntando à nossa equipa, e é isto que é a magia do network marketing. Por isso, envia esta live que estás a ver a quem tu achas que se encaixa até neste perfil, que é cético, que imagina que é necessário ter uma experiência incrível, porque quem sabe é isto que vai impactar a vida delas. Por isso, olhem, obrigada por estarem aqui mais uma vez e vamos então ouvir a doutora Teresa Pires e a Cristina Húngaro, cada uma no seu pelouro incrível, a explicar tecnologia, que empresa é esta, a dar também os seus testemunhos e a explicar como é que vocês podem fazer um negócio, ganhar dinheiro extra e um dinheiro sério com a LifeWave e com o Network Marketing. Até já, beijinhos! Ok, então vamos
dar aqui seguimento à apresentação da empresa, ok? Vocês já ouviram falar na tecnologia, vamos perceber primeiro quem é que está por trás da empresa. Antes de mais, só assim uma breve apresentação. Meu nome é Cristina Húngaro, eu tenho 54 anos, vivo aqui na cidade de Ovar, faço parte desta incrível empresa, deste projeto, desde abril de 2024 e para mim é uma honra, é um prazer estar aqui a contribuir e a colaborar com a equipa para vos apresentar este projeto, esta oportunidade e esta tecnologia também. Então, quem é que está por trás desta tecnologia e é o CEO, o criador desta empresa? É David Schmidt. David Schmidt é um inventor, tem mais de 200 patentes, é uma pessoa com muitos créditos na área da ciência. Ele sempre teve este gosto, desde a infância dele, por descobrir, foi sempre muito curioso e, aliás, ele vem de uma família já da área da ciência, é inventor, especializado em rejuvenescimento e direcionou a atenção dele em 2008 para a pesquisa com células estaminais, que é realmente o futuro, e eu até já digo que é o presente. A patente recente X39 em 2020 levou mais de 10 anos para ser concedida e ele investiu 4,5 milhões de dólares para a lançar no mercado, para lançar esta tecnologia do X39 no mercado. E então, a tecnologia é patenteada, isto é muito importante, se vocês quiserem tirar aí o número da patente, está aí em baixo, 10.716.953, por isso nós estamos aqui a falar de algo com crédito, digamos, os efeitos, e ela surgiu porque os efeitos resultantes da elevação do péptido de cobre, que vocês já vão perceber mais à frente, incluindo a ativação das células estaminais, a melhoria da energia e o aumento de antioxidantes. Isto é de uma forma muito genérica o que é que o X39 faz, que vocês já vão perceber mais adiante. E então, esta empresa, há uma LifeWave antes do X39 e uma LifeWave depois do X39. Porque a LifeWave já existe desde 2004 e em 2020 a empresa faturava 20 milhões de dólares. Isto não é nada. Em 2021, porque quando o X39 chega ao mercado, ela sobe logo para uma faturação de 150 milhões de dólares. E depois foi sempre um crescimento exponencial. Reparem, em 2022, 320, 2023, 430 e o ano passado quase batemos os 600 milhões. Quer dizer que de 20 milhões para quase 600 milhões temos aqui um crescimento de quase 3.000%. E isto só ocorre exatamente por causa do X39. E vocês já vão perceber o porquê devo estar a dizer isto. E nós já estamos a caminho de uma empresa de 1 bilhão de dólares, porque realmente esta tecnologia está a viralizar-se no mundo inteiro. E porquê então o X39? Porquê reativar células estaminais? Então, eu acho que essa questão é que muita gente desconhece. As nossas células estaminais compõem todos os órgãos do nosso corpo. À medida que nós envelhecemos, as nossas células estaminais entram em estado dormente, quer dizer que nós vamos perdendo esse estado ativo que temos durante a nossa juventude. Aos 30 anos, nós só temos cerca de 50% delas ativas, muita gente desconhece isto, e aos 60, menos de 10% das nossas células estaminais estão ativas. Por isso é preciso que as pessoas percebam o que são células estaminais, o poder das células estaminais, e que à medida que nós vamos envelhecendo, que é um processo natural que ninguém escapa, nós vamos tendo células estaminais inativas. Teresa, eu não sei se já tem, se já queres falar aqui do X39. Sim, eu faço então, agora, está bem? Interrompes e eu faço então agora a apresentação. Ora, então, boa noite a todos. Vou começar por me apresentar. Eu sou Teresa Pires, tenho 57 anos, vivo no Algarve, em Portimão, e já faço parte da LifeWave e da equipa da Rita desde 2023. E é com um enorme orgulho que estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre esta tecnologia. Antes de vos falar da tecnologia, falar-vos um pouco também no seguimento daquilo que a Rita falou, de nós muitas vezes, algumas vezes também, nos ligarmos não só pelo produto fantástico que temos em mãos, mas também porque alguns de nós durante a pandemia tiveram que se reinventar. E eu fui uma delas. Eu sou, como já vos disse, psicóloga, trabalhadora independente e na altura da pandemia, embora as pessoas precisassem muito dos meus serviços, digamos que a primeira coisa que as pessoas deixam de lado é a terapia e o aconselhamento psicológico que tanta falta lhes faz, mas muitas vezes o pão na mesa
é muito mais importante. Então, a determinada altura, e devido a um processo pessoal meu, que passei também, eu tive necessidade de me reinventar e procurava alguma coisa que me pudesse ajudar com liberdade de tempo, que eu pudesse conciliar com a minha agenda na clínica e um dia apareceu-me o anúncio da Rita Mendes no Facebook. E eu respondi ao anúncio, portanto eu sou fruto de um anúncio da Ritinha no Facebook, que alguns de vocês certamente que já viram. Quando me falaram sobre esta tecnologia, eu fiquei muito surpreendida. Eu já tinha ouvido falar muito sobre as células estaminais, sobre a indústria das células estaminais. Sabemos que na medicina integrativa, na medicina regenerativa, esta é uma medicina de futuro, as células estaminais, vai ser muito importante e por isso, quando comecei a ver toda esta tecnologia, a forma como tinha sido criada, o facto de estar patenteada, de estar cientificamente comprovada, deu-me total garantia. Então, digamos que eu juntei aqui o útil ao agradável, não é verdade? E conciliei duas áreas muito importantes da minha vida. A minha parte pessoal, que precisava de um boost, digamos que ao nível financeiro, mas também a minha parte da clínica, porque eu passei efetivamente a ajudar imensa gente com esta tecnologia. Então, vou-vos falar um pouco do que é isto do X39, o que é esta tecnologia da LifeWave. Primeiro, é importante que vocês percebam que estamos aqui na presença de um novo paradigma terapêutico. Tudo aquilo que vocês viram até hoje não é nada disso, ok? Então, nós temos um pequeno adesivo que nós usamos colado na pele e que vai estimular um processo de fotobiomodulação. E que palavrão é este, não é? Vocês começam a pensar assim, mas o que é isto? Eu não vou saber explicar isso. Vão. Não tem problema nenhum, não tem aqui ciência nenhuma para explicarem este processo. Então, todos nós somos seres de luz, todos nós somos energia, todos nós produzimos um infravermelho. Vocês veem aqui nesta imagem que está, tem aqui uma mão normal. Quando vocês olham para a vossa mão, vocês não veem o espectro de luz, porque ele não é visível a olho nu, mas se nós formos ver a vossa mão com um dispositivo próprio, não é? Nos filmes, muitas vezes, conseguimos ver, através dos dispositivos de visão noturna, nós conseguimos ver o infravermelho do nosso corpo. Então, David Schmidt percebeu que podia aproveitar a nossa fonte de energia, portanto, o nosso infravermelho, aquilo que nós produzimos naturalmente todos os dias, e que com isso podia estimular processos de regeneração celular. Foi isso exatamente que ele fez. Então, o que é que vai acontecer quando este processo é, digamos que, idêntico àquele que nós fazemos quando nos expomos ao sol? Nós expomos ao sol para estimular a produção da vitamina D, não é? É o mais comum, é comum desta forma. A vitamina D é uma hormona, mas comumente nós dizemos que vamos nos expor ao sol para produzirmos vitamina D. Isso é um processo de fototerapia. Nós recebemos os raios solares, eles vão estimular as células da pele, a estimular depois, então, enzimas e tudo aquilo que é necessário para produzir a vitamina D, que tão importante é no nosso corpo. Aqui nós vamos ter um processo um bocadinho diferente. Nós vamos aproveitar o nosso infravermelho, que vai, então, entrar em contacto com uma malha de nanocristais orgânicos que está dentro do X39, que é um pequeno adesivo que vou-vos mostrar aqui. O meu hoje está escondido, então, mas eu vou-vos, para quem está aqui de novo, vou-vos mostrar aqui um pequeno adesivo. Portanto, eu tenho aqui um pequeno adesivo. No centro há uma malha, tipo uma redondela branca, que no seu interior tem então uns nanocristais orgânicos que foram extraídos de plantas, de açúcares, que foram programados de forma natural em laboratório. E quando
o infravermelho vai refletir nesses nanocristais orgânicos, ele vai reprogramar uma nova frequência de onda que é recaptada pelo corpo e que vai então começar a estimular este GHKCU. O que é este GHKCU? É um peptídeo de cobre, um tripeptídeo de cobre composto por 3 aminoácidos que nós produzimos naturalmente. O organismo humano produz este peptídeo de cobre. Ele está muito estudado desde 1973 por vários cientistas. No PubMed, nos vários sites ligados à medicina e à saúde, quer seja medicina convencional, quer seja medicina regenerativa ou integrativa, aparecem imensos estudos sobre este peptídeo. E porquê? Porque ele é extremamente importante, ele tem benefícios enormes no nosso organismo, ele é um poderoso, vai estimular um processo poderoso antioxidante, tem propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas, ele protege imenso as células relativamente ao desenvolvimento de células cancerígenas, aumenta a síntese do colagênio e da elastina, promove a cicatrização, melhora a capacidade de regenerar os tecidos, repara o ADN e regula a expressão genética. Mas, para além disso, ele tem outros benefícios. Eu estudei-o principalmente e estudei esta tecnologia mais ligada à minha área. E, por exemplo, ele tem um efeito muito favorável na estimulação do sistema nervoso central, na regulação da produção química e elétrica do organismo, na regulação da produção de neurotransmissores, vai regular o sono, baixar os níveis de ansiedade. E, portanto, há aqui um processo de reequilíbrio. É como se não, é mesmo, o organismo entra em homeostase. Claro que ele não faz este processo imediatamente, não é? O que é um organismo em homeostase? Significa que ele está completamente equilibrado, está funcional em todos os seus atributos, interna e externamente. Há um reequilíbrio físico, psíquico, emocional, que naturalmente depois tudo vai traduzir-se num bem-estar geral. Portanto, vai haver aqui muito mais energia ao nível das células, não é? As células vão se regenerar com muito mais saudáveis, porque elas ficam livres de radicais livres através da estimulação da glutationa. Enfim, há aqui muitos processos químicos e biológicos que acontecem com a elevação deste peptídeo. O que é que o Dr. David Schmidt percebeu? Nós produzimos este peptídeo durante 1 hora, mais ou menos, mas ele percebeu que se o elevássemos durante mais horas, o organismo ia ter mais ia ter mais resultados, ok? Então foi isso que aconteceu. Só que em 2018 o Dr. David Schmidt nos seus estudos percebeu também que este peptídeo de cobre reativa mais de 4.000 genes. O que é que são os genes? Até hoje a ciência já descobriu cerca de 26.000 genes no organismo humano. Só este peptídeo reativa mais de 4.000. Então o que é que são os genes? É como se vocês estivessem a olhar para o vosso quadro elétrico lá em casa, não é? O vosso quadro elétrico tem vários disjuntores. Se um dos disjuntores for abaixo, alguma coisa deixou de funcionar na vossa casa. Ou as tomadas não dão luz, ou as máquinas deixaram de funcionar, ou então vão todos abaixo, não é? Então o que é reativar os genes? É como se vocês estivessem a ligar os disjuntores. É voltar a dar energia, é voltar a reativar o vosso corpo. E esses genes têm todos eles uma função, não é? Então, o Dr. David Schmidt percebeu que
dentro desses 4.000 genes que o peptídeo de cobre reativa, está o P63. E este gene é responsável por reativar as nossas células estaminais. E as nossas células estaminais, elas são células que nascem connosco e morrem connosco, são as únicas em que acontece isso, porque todas as outras elas vão nascendo e morrendo todos os dias, vão se regenerando, mas as células estaminais não. Elas, a partir do momento em que nós entramos em processo de envelhecimento, aí por volta dos 25 anos, mais ou menos, elas começam a ficar inativas. É como se elas adormecessem. E elas são extremamente importantes no nosso corpo, porque são as células de reparação. Elas são as responsáveis por reparar tudo aquilo que acontece no nosso organismo, juntamente com todas as outras, não é? Elas fazem parte do processo. Mas, se nós não tivermos células estaminais ativas, o processo de reparação, de regeneração, fica comprometido. Então, elas são indiferenciadas, têm a capacidade de se movimentar por todo o nosso organismo. Digamos que quando há uma lesão, o cérebro vai enviar uma informação às células estaminais e vai dizer: nós precisamos que vocês, eu preciso que vocês se desloquem para aquele determinado local, porque ali há uma lesão e é necessário que vocês vão lá ajudar aquele órgão a regenerar-se e a reparar aquela lesão que está a acontecer naquele local. Este é o papel das células estaminais no nosso corpo, ok? Então, David Schmidt percebeu que podíamos reativar as nossas células estaminais e que, reativando as nossas células estaminais em conjunto com todos os benefícios da elevação deste peptídeo de cobre, o organismo iria passar por um processo de, digamos que, de reversão da idade celular. Então, é isso exatamente que vai acontecer, não é? Como eu já vos expliquei, estas células então vão começar a reativar-se em todo o nosso organismo, porque por volta dos 50 anos mais ou menos nós temos apenas 50% das nossas células estaminais ativas peço desculpa, aos 30 anos apenas 50% das células estaminais ativas e por volta dos 60 entre 7 a 9%. O que é que acontece? Um jovem, por exemplo, com 15 anos, parte uma perna, vai recuperar muito mais rapidamente que uma pessoa com 60 anos. Isso tem a ver com estes processos que eu tenho estado aqui a explicar. Portanto, estas células são extremamente importantes e quando nós as reativamos usando esta tecnologia, nós estamos a dar ao nosso corpo a capacidade que ele tem de autocura, de autorregeneração, mas que vai perdendo naturalmente com o processo de envelhecimento que todos nós passamos, não é verdade? Então, e porquê reativarmos as nossas células com o X39? Bom, vocês já ouviram aqui falar que é uma tecnologia que não tem nenhum químico, é natural, não injeta nada no organismo, está cientificamente comprovada e vai ajudar o vosso corpo a regenerar-se sem necessidade do uso de químicos. O que, nesta altura, em que todos nós, mesmo que tenhamos muito cuidado com a alimentação, com o exercício físico, com a hidratação, porque são cuidados básicos que cada vez mais são recomendados no nosso dia-a-dia, quer queiramos, quer não, o nosso corpo vai adoecendo. A alimentação não é completamente livre de químicos, há poluição no ar, muitas vezes uma das coisas que nos adoece é o stress diário, não é? Aliás, nós podemos ver aqui hoje o caso da nossa Ritinha, não é? Ela está sob stress. A situação que ela está a viver neste momento é uma situação estressante. Ela quer fazer um trabalho a que se propôs, é um trabalho que todos nós líderes nos propomos fazer para a equipa,
e ela teve ali um momento de stress muito grande. O que é que aconteceu? Ela aumentou níveis de cortisol, baixou níveis de oxitocina e de serotonina, e esse desequilíbrio vai naturalmente traduzir-se num stress oxidativo, que diariamente vai trazer alguns custos para o organismo dela, não é? E todos nós passamos por isto diariamente. O que é que vai acontecer aqui? Com o uso do X39, estas questões vão ser reguladas, o organismo vai passando por um processo de limpeza, desintoxicação, com a ajuda desta tecnologia, e é tudo feito de forma natural. Ora, já vos expliquei também, esta parte há bocadinho era aquilo que a Cristina já estava a mostrar, não é? Portanto, temos aqui um processo de fototerapia com uma tecnologia de nanocristais patenteada, que eu já vos falei, sem drogas, sem produtos químicos ou estímulos, reflete apenas o nosso infravermelho, ativa as nossas células estaminais e estimula todos os outros processos que eu já vos expliquei. Quais são os benefícios de usarmos o X39? Aumento de força e energia, melhor qualidade do sono, mais clareza mental. Quem faz exercício físico vai aumentar a resistência, vai melhorar também depois quando a recuperação após o exercício físico, vai reduzir a inflamação, vai ter uma maior cicatrização, vai ter melhorias ao nível da pele, do crescimento do cabelo, das unhas. E porquê? Como eu expliquei lá atrás, há um aumento da produção de colagênio interno, dos três tipos de colagênio que nós produzimos naturalmente, e o colagênio é uma proteína fundamental. Sem colagênio nós não estaríamos de pé, não é? O que é que acontece ao longo do nosso processo de envelhecimento? Quando nós vamos ficando com rugas, a pele vai ficando mais flácida, o que é que acontece? Acontece que nós vamos perdendo a capacidade de produzir os três tipos de colagênio que precisamos, e o nosso corpo tem uma inteligência enorme. O que é que ele faz? Ele continua a produzir colagênio, porque senão nós não estaríamos de pé, mas vai guardando o colagênio e a elastina para os nossos órgãos internos, porque nós precisamos dele diariamente para funcionar. Quando há falta, há déficit de colagênio, como a nossa pele não é um órgão vital, não é? Vai se refletir na nossa pele, e por isso muitas vezes ficamos com rugas, a pele envelhecida, flácida, sem vitalidade. O que é que começa a acontecer com o uso do X39? Ao haver uma melhoria do colagênio interno, o organismo começa a fazer um processo de regeneração de dentro para fora. Então nós começamos a perceber que a nossa pele começa a ter uma melhoria acentuada. Ao fim de mais ou menos 3 meses, começam-se a notar essas melhorias, e a nossa pele vai naturalmente refletir a nossa saúde interna. É o primeiro sinal de que, ou um dos primeiros sinais visíveis, como eu costumo dizer, porque se vocês forem fazer uma análise sanguínea, vocês vão perceber os efeitos do X39 a partir do primeiro dia, mas começam a aparecer mais ou menos ao fim de 3 meses os sinais visíveis de todo o trabalho que esta tecnologia está a fazer no organismo humano. E para não vos demorar muito mais, vou-vos falar apenas de como é que se usa esta tecnologia. É muito fácil. O Dr. David Schmidt estudou toda a tecnologia em pontos de acupuntura. Os 2 principais pontos de acupuntura são 2 dedos abaixo do umbigo e na 7ª cervical, aquele osso mais saliente quando vocês, na nuca, ao início da vossa coluna vertebral, e são os 2 pontos recomendados. No entanto, ele pode ser usado em qualquer parte do corpo, se houver necessidade disso. Se vocês sentirem uma dor, se tiverem uma ferida, podem usá-lo localmente, porque ele vai
estimular o seu efeito localmente e não nestes dois pontos que vão, digamos que, estimular o organismo de forma generalizada, ok? São dois pontos que estão ligados aos principais meridianos e, portanto, aqui o trabalho é feito de uma forma generalizada por todo o organismo. Se nós temos uma dor num braço, temos uma dor num joelho, numa perna ou uma ciática, vamos colocá-lo localmente porque ele vai ter um efeito imediato e mais rápido localmente. O que é que usamos durante 12 horas? Colocamos de manhã e retiramos à noite para o corpo, para permitir que o corpo descanse. Não há problema se adormecerem e dormirem com ele, não há qualquer problema, porque ele não tem contraindicações, não tem efeitos secundários, não vai interferir com nenhuma medicação. É importante referir também que toda a tecnologia da LifeWave foi criada para prevenir, portanto é para prevenir, é para ajudar o organismo a manter-se mais tempo, mais jovem, com mais capacidade de regeneração, mas nós sabemos pela nossa experiência e temos milhares de testemunhos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, de que efetivamente temos pessoas que têm patologias, que têm algumas questões de saúde e que, usando a tecnologia da LifeWave, têm uma melhoria acentuada da sua qualidade de vida. E porquê? Devido a todos os benefícios da elevação deste peptídeo no seu organismo. Há aqui apenas uma questão que é extremamente importante no uso da tecnologia da LifeWave. É necessário termos uma boa hidratação. Beber água. Aqui recomendamos 8 copos de água por dia, eu recomendo um pouquinho mais, eu recomendo sempre que devem ajustar a quantidade de água ao vosso peso corporal, as senhoras 1 litro de água por cada 25 kg de peso e os senhores 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Estas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Sabemos que muitas vezes há pessoas que têm dificuldade, principalmente as pessoas de mais idade, têm muita dificuldade em beber água. Eu recomendo sempre que utilizem algumas estratégias como alarmes ou porem, por exemplo, uma hortelã na água, um pepino, um gengibre que vai, digamos que dar um sabor à água e que vai ajudar a que as pessoas tenham mais facilidade em beber água, porque a hidratação é fundamental para todo o processo de regeneração celular. Há apenas 3 situações em que nós não recomendamos o uso do X39 e não é porque ele fosse ou que ele vá fazer algum mal, é porque não foram feitos estudos e também porque em algumas situações não valeria a pena. E eu passo a explicar. Nas senhoras grávidas não há indústria nenhuma que faça estudos com as senhoras grávidas e, portanto, a empresa recomenda que a tecnologia não seja utilizada. Eu, pessoalmente, e digo sempre isto, se eu estivesse grávida eu usaria, mas eu conheço a tecnologia e assumiria eu essa utilização porque sei que me traria benefícios. No entanto, esta é uma recomendação da empresa. Depois, em pessoas transplantadas, porque a tecnologia vai elevar o sistema imunitário e as pessoas que receberam um órgão transplantado tomam uma medicação que são os imunossupressores para baixar o sistema imunitário. E porquê? Para não haver o risco da rejeição do órgão, não é? Quando nós temos um transplante, o órgão foi colocado no organismo e ele tem que passar por um processo de adaptação. O organismo tem que reconhecer, tem que passar por um processo de regeneração celular que é longo, não é? Que vai demorar, para que ele aceite aquele órgão como seu e que passe a haver cada vez menos risco de rejeição. Então, essas pessoas têm que baixar a sua imunidade porque o sistema imunitário não pode lutar contra o órgão transplantado. E depois, por fim, nas pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia,
E aqui tem a ver só com o processo, não é? Se nós estamos a passar por um processo em que está a haver, estamos a matar células, não é? Não faz sentido estarmos a usar uma tecnologia que está a regenerar células. Então, o que é que nós aconselhamos? Aconselhamos a que as pessoas façam o seu tratamento. Existem outros pets dentro da empresa que podem ajudar a minorar os sintomas dessas fases agudas e tão difíceis nas pessoas. E após terminarem então esses tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, aí sim podem e devem usar o X39 porque vai ajudá-las imenso. Então vamos falar aqui um bocadinho, temos aqui a Elizabeth Faquinha também. Então vá, Anabela, fala-nos um pouco da tua experiência com o produto, não é? Com o produto, mas também como é que tem sido, como é que te tens sentido dentro desta comunidade, não é? Porque muitas vezes não, sempre, não é só usarmos a tecnologia, é fazermos parte de uma comunidade que está sempre disponível para nos ajudar e para estarmos a compartilhar aquilo que são os benefícios. Ok, então, muito boa noite a todos. Eu chamo-me Anabela Carpinteiro, tenho 51 anos e vivo numa pequena aldeia do centro do país. Em 2020 eu fui submetida a uma histerectomia total de urgência, portanto, em pleno Covid, em plena pandemia, quando eu mais tinha medo de morrer, eu fui hospitalizada de urgência. A operação correu bem, no entanto, aquilo que essa operação me trouxe foi um desequilíbrio hormonal tal que em 2023 eu estava podre, digamos assim. O meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Não me perguntem porquê, eu digo muitas vezes, não tenho as respostas a tudo, mas eu decidi não tratar com medicamentos. Enverdei pelo mundo do autoconhecimento, tentar perceber o que é que se passava com a minha cabeça, mas mesmo assim não estava a conseguir. Então, e isto eu conto muitas vezes, porque hoje em dia é preciso mandarem-me calar quando eu começo a falar sobre a LifeWave. Eu comecei a incluir todos os dias, portanto, em 2023, final do ano, faz agora nesta altura 2 anos, é uma fase muito emotiva para mim, que eu comecei a pedir todos os dias a Deus algo que me ajudasse em todas as áreas da minha vida. Eu estava arrasada fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Eu tinha a minha casa à venda, até que tu, Teresa, em junho de 2024, porque é assim que a magia acontece, é assim que o universo funciona. Eu queria muito uma coisa e não conhecia a Teresa e ela enviou-me uma pequena mensagem que eu senti que era a resposta ao meu pedido. Podia ter sido mais rápido, mas foi no dia 12 de junho de 2024. Passado uma semana, portanto, fiz logo a minha primeira encomenda. Passado uma semana, comecei a sentir aquele fervilhar, aquela vida dentro de mim que eu nunca tinha sentido, aquela energia. Voltei a dormir bem e quando uma pessoa dorme bem é assim, tirem-nos tudo, mas acordarmos de manhã com a sensação que dormimos, que descansamos. Eu durmo menos hoje em dia, aos 51 anos, mas acordo descansada, completamente pronta para o dia. Isto eu estou a falar da parte física, a parte mental então, meu Deus, o que é que eu tinha aqui dentro que nunca tinha visto a luz do dia? Clareza mental, criatividade, deve-se também, lá está, à parte da comunidade, nós temos pessoas fantásticas aqui na LifeWave, eu aproveito para te agradecer a ti aquele convite naquele dia, a brilhante apresentação que fizeste aqui hoje, à Cristina Húngaro também, parabéns pela tua entrega, pelo teu trabalho, é maravilhoso crescer com pessoas assim, todos os dias eu agradeço o facto de tu não teres tido vergonha de me contactar, porque nós falamos disso muitas vezes.
Se a vergonha te tivesse impedido de me enviares a mensagem, eu, por minha vez, não tinha já transformado tantas vidas como aquelas que eu transformei, porque eu peguei naquilo que o universo me deu naquele dia e multipliquei. Nunca mais deixei de falar na LifeWave. E como é que eu sei que isto é o caminho certo? Quando cada dia eu acordo com essa certeza no meu coração, não é? Clareza mental, criatividade, esta alegria de viver, com 51 anos, quando eu aos 49 achava que já estava acabada. Portanto, se houver alguém aqui nesta reunião, porque eu nem posso, isto é uma reunião de amigos, de pessoas que transformaram as suas vidas e que querem muito transformar as vossas. Portanto, se está aqui alguém pela primeira vez, experimentem pelo menos 3 meses e imaginem o que seria a vossa vida daqui 6 meses se vocês não tivessem experimentado e se vocês tivessem experimentado. Eu não prometo nunca a ninguém que tenha resultados tão rápidos como os meus. O meu marido, o João, experimentou e só passado 3 meses é que ele começou a sentir, mas acredito muito que com força de vontade isto vai resultar, que também é importante, mas isso os médicos também aconselham sempre na quimioterapia, o pensamento positivo. E no fundo, quando tu falas em luz, quando a Cristina Ungaro fala também, somos seres de luz e assim, eu percebi que nesta comunidade tudo aquilo que eu andava à procura estava-me a ser dado de bandeja. A saúde, a minha vida de volta, uma comunidade, o meu casamento reativou-se, óbvio, porque eu agora, pronto, sinto-me bem, autoestima, isto depois é contagiante, lá está. Não dá para descrever, experimentem, por favor, até ao final do ano ainda podem sentir o que são os benefícios desta tecnologia incrível que vem parar à nossa vida quando nós estamos prontos, não haja dúvida. É verdade, Anabela. Olha, para mim é um orgulho enorme ter-te conhecido e realmente termos nos tornado amigas, não é? Que é isso também que acontece aqui muitas vezes. Nós não fechamos a boca, falamos da LifeWave a toda a gente e acabamos por trazer para a nossa vida pessoas muito bonitas e eu sou muito grata porque tu és uma delas que a LifeWave me trouxe. Elizabeth, muito rapidamente, consegues ligar o teu microfone? Muito rapidamente, porque nós também já ultrapassámos aqui o tempo e não queremos estar aqui a perder muito tempo e a Cristina ainda tem que falar. Muito rapidamente, tu conheceste a LifeWave e teve um impacto muito grande na tua saúde inicialmente. Assim, muito rápido, quais foram os benefícios que tu sentiste? Olha, muito rápido, Teresa. Então, precisamente faz hoje 2 anos que eu conheci. Uau, parabéns! 39. Faz hoje precisamente 2 anos que eu conheci através de um casal incrível, um casal amigo, o Paulo e a Liliana Alves, e eu decidi experimentar o X39 e eu tive por acaso resultados. Fui daquelas pessoas que tive resultados logo no primeiro dia. Senti logo alívio de dores no meu síndrome pré-menstrual. Passado mais ou menos 1 semana e meia, eu tinha ataques de pânico e ansiedade devido a um acidente grave que eu tive. Comecei a sentir melhorias. Depois falei com o meu médico, comecei a fazer o desmame da medicação. Passado 1 mês, mais ou menos, comecei a notar a diminuição da minha queda de cabelo. Eu tinha muita queda de cabelo, que acho que era muito derivado ao sistema nervoso, ao stress, como tu bem falaste. Portanto, notei logo a melhoria também da qualidade do sono, ou seja, eu não tinha dificuldades em dormir, mas quando acordava às vezes ainda me sentia cansada, apetecia-me ficar mais umas horas na cama e de facto sentia essa energia logo quando me levantava. E o facto de eu usar o X39 ainda há alguns meses, antes de me ser detectado um problema gravíssimo. Portanto, o meu sistema imunitário foi muito reforçado, só que eu já andava muito cansada,
e andava a fazer exames e então foi-me detectado um carcinoma invasivo mamário. Nessa altura tive que parar com o X39 para fazer os tratamentos de quimio, mas o facto de ter usado algum tempo antes, acredito que ajudou muito na minha recuperação e a superar todo aquilo que é o processo da quimioterapia antes da cirurgia e depois a seguir a toda a quimio, todo o processo de cirurgia, depois a radioterapia, tive uma recuperação incrível, acabei a rádio em março deste ano, os médicos ficaram surpreendidos, e pronto, e tem sido uma caminhada e partilhar com outros e família já usa, os animais cá em casa e Claro, pronto, é é passar isso, a palavra. é Obrigada pelo isso. convite. Agora, Cristina, já estás por aí? Já estou sim, vou partilhar então Pronto, o meu ecrã, então está vá, bem? bora lá. Tá, vamos então falar aqui então, isto é de facto incrível, não é? Nós temos esta bênção nas nossas mãos. David Schmidt não escolheu o mercado tradicional como meio de distribuição da tecnologia, então colocou isto na mão de nós, representantes da marca. Então somos nós os responsáveis por levar a tecnologia até às pessoas, a mensagem apenas, porque depois as pessoas compram diretamente à empresa. E é isso que nós vamos falar hoje com vocês. Vocês podem ser apenas clientes e está tudo bem, mas vocês também podem ter aqui um rendimento extra, um plano B para vocês, porque é possível. Então, o que é importante na nossa vida? De uma forma muito geral, todos nós valorizamos a família, o tempo, a segurança, viajar, mais saúde, que é fundamental, e menos dívidas. No fundo, isto são aqui 6 dimensões que nos ocupam muito a nossa vida. Então, nós temos aqui um plano de pagamentos, que é um novo plano, isto foi transformado agora, muito recentemente, há 2 meses, um plano híbrido. E é disso que nós vamos falar. Então, a oportunidade acontece porque vai criar soluções na nossa vida. Problemas atuais para resolver. Vocês já perceberam que há muita gente que não sabe que tem células estaminais inativas, adormecidas. Muitas pessoas também estão a enfrentar dificuldades financeiras. A economia está, enfim, não é? As pessoas não conseguem fazer face às situações que se encontra a economia, não conseguem muitas vezes fazer face às suas despesas, então nós temos aqui uma solução. E a LifeWave oferece exatamente isso. Ela reativa, por um lado, as células estaminais, que é algo que as pessoas também não conhecem, não é? E também temos aqui a possibilidade de ter o nosso negócio próprio com um rendimento residual. Então, nós temos aqui 4 formas agora de entrar na empresa. A empresa criou pacotes promocionais. O que é que isto quer dizer? As pessoas podem comprar com desconto e dependendo da quantidade de embalagens de X39, as pessoas vão ter mais desconto. Isto quer dizer que o pacote maior vai ter um preço mais baixo de cada adesivo. Então nós temos aqui um pacote core com 3 embalagens de X39, cada embalagem tem 30 adesivos e temos aqui um valor de 344,40, cerca de 350 euros. O pacote Advance, que tem 6 embalagens e tem um preço aproximado de 650 euros. Temos um pacote agora com 11 embalagens, que é o Advance Plus, que tem as 11 embalagens por 1.138 euros. E depois temos então aqui um pacote Premium com 20 embalagens para quem quer realmente entrar pela porta maior. E são 20 embalagens de X39 pelo preço de 2.045 euros. Por isso vocês escolhem como querem entrar, também que tipo de pessoas é que vocês também querem impactar, não é? Se é só para vocês, se é para vocês e para a vossa família, se querem também ter aqui uma oportunidade de impactar a vida de outros, vocês escolhem qual é o pacote com que querem dar o primeiro passo. Falem depois com a pessoa que vos convidou para ela vos explicar exatamente como é que funciona. Então, e nós temos agora aqui a empresa sofreu alterações no plano de pagamentos, nós tínhamos 5 formas de ganho e agora temos 9 formas de ganho. E temos aqui o bónus de lançamento do negócio, que consiste em 9 semanas em que as pessoas ganham aqui um pequeno, um dos bónus, de 24 a 48 euros por semana.
na primeira semana. Isto tem a ver com a construção de uma equipa, não é? Nós vamos ter esta mensagem para partilhar e nós precisamos de mais mensageiros na equipa, porque nós não conseguimos chegar a toda a gente, não é? E é por isso que muitas pessoas querem fazer parte desta comunidade e vão começar a partilhar a mensagem e fala com este e fala com aquele e este depois vai falar com o outro. E é assim que nós vamos criando a nossa equipa. Digamos que é uma teia pelo mundo todo, porque depois nós temos esta atividade, este negócio, já em mais de 80 países no mundo. Por isso, eu não vou entrar aqui profundamente em cada bónus, porque vocês estão aqui também a ouvir pela primeira vez e ia ser muito complicado para vocês perceberem. Às vezes é complicado para quem já cá está, que não entende muito bem, mas vou aflorar. Então, o outro bónus é um bónus de consumo do produto. Então, nós somos pagos aqui, porque há um plano de carreira nesta empresa. Nós temos a possibilidade de entrar e depois progredir na carreira, que muitas vezes não acontece isso no mercado tradicional, não é? E aqui nós, por mérito próprio, por aquilo que nós vamos produzir, não é? Por aquilo que nós vamos trazer à empresa, de clientes e também de representantes da marca, a empresa compensa-nos por isso. Então, nós podemos ter aqui percentagens crescentes à medida que vamos avançando neste plano de carreira e também em profundidade consoante a equipa que vamos criando. Temos também um bónus binário, porque depois nós vamos criar uma equipa à direita e uma equipa à esquerda, ok? E temos aqui, imaginem, de 5 a 10% e temos um limite semanal de quase 24 mil euros, que é excelente, mas, claro, isto exige trabalho, é aquilo que eu repito, falem com a pessoa que vos convidou para depois vos explicar como é que funciona. Outro bónus é um bónus de avanço de rank. Nesse plano de carreira nós até atingirmos, por exemplo, aqui o patamar de diretor, neste caso uma estrela, somos bonificados com 475 euros. Depois, quando passamos ao patamar de executivo, 4.750 e a presidente, uma estrela, 47.500 euros, 72.250 quando chegamos a presidente, 2 estrelas e presidente, 3 estrelas, 95 mil euros. Por isso, nós estamos sempre a ser bonificados quando começamos a crescer no plano de carreira. É incrível, não é? Também temos um bónus de mentoria quando nós começamos a ajudar outras pessoas na nossa equipa a crescer, porque reparem, e a Rita disse isto no início, isto é muito interessante e muito importante que vocês retenham isto, nós ganhamos consoante as pessoas que vamos ajudar. Por isso, se vocês estão aqui para ajudar pessoas, se gostam de ajudar pessoas, vocês estão de facto no melhor local, à hora certa, com a empresa correta. Porque a empresa beneficia e valoriza quem está aqui para ajudar a equipa. E nós temos aqui, consoante a nossa geração, porque as pessoas que nós trazemos, que nós convidamos para a LifeWave é a nossa primeira geração, essas pessoas que são convidadas pela nossa primeira geração são a nossa segunda geração e assim por diante. E nós vamos ter depois um ganho por toda a produção da equipa, está bem? Porque nós ajudamos estas pessoas a crescer. E há aqui algo muito importante que vocês precisam de perceber, que há diferença entre o negócio da LifeWave, o vosso próprio negócio, e o negócio tradicional. Vocês aqui já viram que mesmo o pacote premium é um custo muito baixo, um custo inicial muito baixo, porque um negócio tradicional, quando nós compramos um estabelecimento ou arrendamos e temos que colocar lá todo o material, as despesas todas inerentes a um negócio tradicional, é um custo inicial elevadíssimo, não é? É alto risco, aqui nós não temos risco nenhum porque temos produto e o produto vende por si só. Um negócio tradicional é muito estressante. Eu conheço muitos donos de negócios que vivem num stress, apesar de serem donos de negócios, pessoas empreendedoras, vivem num stress louco e aqui nós não temos stress nenhum. Trabalham muitas horas, aqui nós podemos fazer o nosso horário, ok? Claro que temos que trabalhar para ter resultados, mas podemos ter esta flexibilidade, que é ótimo. No negócio tradicional, muitas vezes nós estamos a fazer tentativa e erro. Aqui há um sistema que já criou muitos milionários e nós fazemos parte de uma equipa com um sistema comprovado, por isso nós temos que chegar aqui e sermos ensináveis e sermos humildes e aprender a duplicar esse sistema, porque isso é que vai trazer os resultados.
Curva de aprendizagem é algo que exige o negócio tradicional, não é? Aqui nós temos uma mentoria que é gratuita, porque nós temos já tudo pronto, vocês só têm que chegar aqui e ter acesso ao sistema e pôr em prática. O potencial de ganhos aqui no negócio tradicional é limitado, obviamente, porque depende só do esforço daquela pessoa, e nós aqui criando uma equipa, treinando a equipa, ajudando a equipa a crescer, o nosso potencial de ganhos é ilimitado, é o tal rendimento residual, não é? Que um dia eu posso ir de férias e o X39 continua a ser consumido aqui na Alemanha, no Japão, na África do Sul, onde a empresa está aberta e onde eu posso também ter a minha equipa. E é algo incrível que é hereditário. Isto é uma coisa que me diz muito, não é? Nós podermos construir algo que podemos deixar aos nossos filhos, estamos a impactar pessoas, e é isso que cada um de nós também deve se preocupar-se, não é? É deixar a sua marca, porque nós somos finitos, não é? Um dia vamos embora, e é bom que as pessoas se lembrem do nosso nome, o que é que nós fizemos na vida delas, e é isso que nós criamos aqui, é um legado que depois os nossos filhos podem pegar. É maravilhoso. Então, temos aqui 5 razões para promover a LifeWave. Nós temos um produto que de facto transforma a vida das pessoas. Vocês vão ter acesso, peçam à pessoa que vos convidou, uma base de testemunhos incrível que nós já temos, aqui em Portugal e lá fora também, porque a empresa já se expandiu por tantos países e temos na língua que vocês desejarem, e é um produto que realmente nem precisamos, nós só precisamos de colocar o patch na pessoa, o produto depois fala por si. Muitas pessoas têm resultados muito rápidos, ok? Cerca de 86% das pessoas têm resultados imediatos. Nós não temos concorrência, porque nesta indústria há empresas com produtos incríveis, muito bons, a maior parte delas, mas temos muita concorrência. Mesmo no mercado tradicional, há muita concorrência desses produtos, não é? Nós falamos de cosmética, nós falamos de nutrição, nós falamos de café, nós falamos de viagens, há muita concorrência, e aqui nós temos um produto nas nossas mãos que não tem concorrência. Nós podemos oferecer algo às pessoas, temos, digamos, um monopólio deste adesivo que reativa células estaminais. É algo mesmo revolucionário. Somos pioneiros, por isso, vocês lembrem-se, quem vai na frente bebe água limpa, não é? Por isso é uma oportunidade que vocês devem agarrar, porque de facto nós estamos a desbravar terreno ainda, então aqui na Europa, incrível. Temos um plano de compensação incrível que sofreu agora estas alterações. Nós éramos remunerados com 5 bónus e agora é quase o dobro, 9 bónus de rendimento, e de facto é maravilhoso, porque nós ouvimos aqui falar em testemunhos de produto, mas nós temos testemunhos incríveis também desta oportunidade que realmente muda vidas, e eu um dia posso partilhar convosco o meu. Pronto, vocês têm aqui um site onde vocês podem ver muita informação, thisisinfo.pt. Tem aqui já muita informação relativamente à tecnologia, patentes, etc. Por isso a hora é agora. Se tu queres realmente mudar a tua vida, ajuda-nos a fazer crescer esta comunidade de mensageiros para levar o X39 aos 4 cantos do mundo, é aquilo que eu sempre digo, e promover a LifeWave é uma esperança para termos um futuro melhor para nós e para a nossa família. Eu penso que já acabou. Vou interromper aqui a minha partilha, agradecer-vos a vossa presença aqui. Teresa, fechas tu, por favor? Sim, Cristina. Olha, obrigada. Bom descanso, beijinhos e até amanhã.